Olá, bem-vindas a mais uma aula e hoje é talvez dos projetos mais difíceis que fizemos até agora. Nós vamos fazer este porta-lápis que serve perfeitamente também para guardarem as vossas agulhas aqui dentro e espero que gostem. Bem, vamos fazer aqui alguns pontos e algumas técnicas um pouco mais complicadas e talvez já de um nível mais avançado, nomeadamente o ponto bolha, eu vou mostrar aqui, que é este ponto assim. Há quem chame também pipoca, mas existem algumas diferenças. Este aqui é o ponto bolha e vamos trabalhar já os pontos sem nenhuma costura, por isso vamos fazer os pontos mesmo dentro do próprio fecho. Estão a ver aqui? Por isso é que eu vos disse para comprarem duas agulhas, uma assim muito fininha, como estão a ver aqui, esta aqui é de 1 mm, e depois outra para trabalharmos com o nosso fio. Para hoje, o fio que eu vos aconselhei foi o Limol Passion, ou Passion, depende como quiserem pronunciar. E este fio é um fio 100% algodão, é mercerizado. E porquê é que eu selecionei este fio para este projeto? Porque ele, ao ter o tratamento, né, da mercerização, torna-se um fio mais fácil de ser trabalhado. E como nós aqui vamos fazer alguns pontos que são bastante difíceis de trabalhar porque são vários pontos feitos dentro do mesmo sítio e por isso pode haver aquela dificuldade de puxarmos o fio e ele desfiar um bocadinho. Utilizando um fio mercerizado como este aqui, vocês vão ter mais facilidade a fazer este projeto, por isso é que eu vos aconselhei para arranjarem 2 novelos destes. 2 porque um não vai chegar para fazer o porta-lápis todo, precisam mesmo de ter 2. Podem até brincar com as cores e escolher cores diferentes, fazer um género de um degradê, que também funciona muito bem. Bem, vamos começar então. Como eu vos disse também, têm que arranjar um fecho destes assim. A medida é à vossa escolha, eu aconselhei com uns 20-25 cm, porque é a medida habitual para os porta-lápis, mas se vocês quiserem adaptar para qualquer outro tamanho, podem, porque a receita não tem pontos fixos. Vocês podem adaptar ao tamanho que escolheram. Basta apenas seguirem a sequência de pontos que eu vos vou indicar agora a seguir. Falta-me aqui, neste cantinho, ainda finalizar o fecho que eu guardei para o final deste vídeo, que assim aproveito e mostro já aqui como é que se faz esta última costura. Mas pronto, vocês podem ver que ele funciona mesmo bem. Fecha e abre com bastante facilidade e vocês conseguem guardar aqui dentro tudo o que vocês quiserem. Acho que é um projeto mesmo fofo e agora vem na altura certa. Se vocês estiverem assim pequeninos na vossa família, podem fazer para levarem para o regresso às aulas. Por isso é que eu até escolhi este projeto. Mas pronto, vamos lá começar então. Peguem no vosso fio da Limol e no vosso fecho, e vamos também precisar da nossa agulhinha mais fininha, para começarmos então a perfurar o fecho. O que é que vai acontecer? Eu quis que os pontos começassem mesmo juntinho ao fecho. Estão a ver aqui? Não sei se aqui se vê melhor. Acho que não. Então, o que é que eu tive que fazer? Tive que cortar as laterais do fecho, para não ficar assim tão comprido. Então, vocês pegam na vossa tesoura e vão cortar assim mais ou menos aqui. Isto também vai depender do tipo de fecho que vocês estão a utilizar, não é? O meu tem quase 1 cm de largura nesta zona, por isso é que eu vou cortar. Pegam na tesoura, cortam assim, deixam mais ou menos uns 5 mm da margem do fecho, para conseguirem fazer aqui os pontos, porque senão ele ia ficar muito alto o ponto e não íamos conseguir fazer. Ou então, podem deixar uma margem maior aqui, entre os pontos e o fecho, e fazer os pontos aqui mais à frente. Isto aqui já é mesmo ao vosso gosto. Eu vou cortar deste lado também. Convém cortarem mais ou menos da mesma medida, não é?
Ok, já está direitinho, estão a ver? E nós vamos começar a fazer os nossos pontos aqui deste lado, à beira desta pecinha do fecho. Pegam então, isto aqui pode ir para o lixo, vamos pegar na agulha de 1 mm ou semelhante, pronto, pode ser de 1,5 mm, quanto mais fininha ela for melhor. E vão pegar no vosso fio. Eu vou fazer com o Limol Trama Rústica 504, também funciona, mas este aqui vocês vão ter mais facilidade ao fazer os pontos. Eu já experimentei das duas formas e este aqui realmente desliza muito melhor. Para este tipo de projeto será a melhor opção. Eu, como não tenho 2 novelos desta cor, vou utilizar mesmo o Limol Trama Rústica para este projeto. Eles têm os dois grossuras muito parecidas, talvez o Trama Rústica seja um pouquinho mais grosso, mas lá está, este aqui tem um aspecto assim mais baço, não é? Sem brilho, e no caso do Passion tem então o tratamento da mercerização que lhe confere esse aspecto mais brilhante. Pegam então no vosso fio e no fecho e com a vossa agulha vocês vão ter que espetar assim aqui. Também não podem espetar mesmo junto ao fecho, senão o que é que vai acontecer? Vocês, quando forem a abrir, o fecho não vai passar porque vai ter os pontos lá a impedir que passe entre estas partes aqui. Então, deixam algum espaço, vou colocar a peça para a direita para não estar aqui a incomodar e vamos então furar assim aqui. Vocês vão ver que a primeira vez que estiverem a fazer isto vai-vos parecer um inferno, vai-vos parecer mesmo muito difícil. Mas depois com o tempo isto já vai sendo mais mecanizado e vocês já vão saber qual é que é a distância entre os pontos que devem fazer. Não se preocupem se tiverem que desfazer e repetir um pouco este processo, porque é super normal. O que é que eu fiz? Coloquei o fio aqui na agulha, eu já a tenho ali espetada neste sítio, e vou puxar por dentro deste buraquinho que fizemos. Estão a ver aqui, já passou a laçada e eu agora vou pegar no fio que está preso ao novelo e fazer então uma correntinha. Temos aqui já o primeiro ponto feito e eu vou agora fazer sempre para o meu lado esquerdo vários pontos. Não deixem demasiado espaço entre os pontos, porque senão o que é que vai acontecer? O vosso fecho vai começar a encolher. Em vez de ele ficar assim esticado, ele vai ter poucos pontos para o comprimento do fecho e por isso ele vai começar a curvar. Por isso é preferível vocês até terem um pouco de pontos a mais do que terem a menos. E pronto, vão espetando sempre assim, à vossa esquerda. Estão a ver aqui? E puxam e fazem sempre pontos baixos. Esta parte é realmente bastante chata, mas vocês vão ver que no final vai compensar porque não vão ter que estar a fazer nenhuma costura, é só a partir daqui trabalharem dentro destes pontos. Vamos continuar sempre para a nossa esquerda, espetar a agulha e puxar. Se precisarem desfazer, não se preocupem, podem desfazer e furar na mesma noutros sítios, depois não se vai ver os furinhos. Estão a ver aqui? Outra dica que eu também tenho para vos dar é não deixem o ponto demasiado apertado. Se o ponto ficar muito apertado, aquilo que eu falei do fecho começar a encolher também pode começar a acontecer. Então é preferível que o ponto fique mais largo, que depois não vai ter nenhum impacto no aspecto do nosso trabalho, porque nós vamos trabalhar os pontos por cima destes, do que ficar muito apertado. Então, quando estiverem assim a puxar o fio, puxem assim a argola mais para cima e deixem mais largo.
está a ficar assim. E agora é só continuarmos sempre para a nossa esquerda. Vão tentando deixar sempre a mesma medida entre os pontos. E o ponto assim mais larguinho. Então, o que é que eu vou fazer agora? Vou completar esta fila até chegar aqui ao final, ok? E já vos venho mostrar como é que faço então para passar para o outro lado da corrente. Por isso é só continuarem e já venho cá mostrar o resto. Já terminei a fila completa, conseguem ver aqui. É normal que ele faça assim um bocadinho de curvatura, mas vocês podem simplesmente tentar ir sempre puxando assim para mantê-lo reto, ou então pegarem no vosso ferro de passar a roupa e passar assim por cima para tentar que ele fique assim na horizontal. Porque ele é teimoso e gosta de começar a curvar, mas conseguimos tentar controlar aqui esse problema. Então, temos assim os pontinhos todos. Isto exige alguma prática para eles ficarem assim todos seguidinhos. Eu, como já fiz isto várias vezes, já tenho um pouco mais prática, mas os primeiros que eu fiz não correram assim muito bem. Mas pronto. Então, eu vou pegar agora na minha agulha de crochê, pode ser de 2,5, pode ser de 3 milímetros, vocês agora é que escolhem, e vamos fazer correntinhas, 1, 2, 3, isto agora vai depender também do fio que estão a utilizar. Eu fiz 4 e penso que serão suficientes para conseguir dar aqui a volta para o outro lado, para começarmos a furar com a outra agulha aqui outra vez e voltarmos até aqui ao final. Quando chegarmos aqui ao final, vamos fazer o mesmo, 4 correntinhas ou 5, as que forem precisas, para chegar a este lado, completam estes furinhos que faltam e terminam com um ponto baixíssimo neste primeiro ponto baixo que nós fizemos. Ok? Eu vou recapitular. Fiz então as correntes necessárias para voltar a este lado, pego na outra agulha, vou voltar a furar aqui, faço um ponto baixo, está aqui a querer fugir, ok, estão a ver? E assim já fez este fecho daqui, deste lado, que é isto aqui. Depois nós no final podemos cozer para ficar melhor preso ao fecho. Mas pronto, agora é só continuarem sempre por aqui fora, furam, fazem os pontos baixos, próximos uns dos outros para não curvar demasiado o fecho e vão seguir sempre até chegarem aqui ao outro lado, aqui é esta zona, vão fazer outra vez 4 correntes, no meu caso foram 4, vocês adaptam, vão furar aqui para fazer mais alguns pontos baixos e vão finalizar com um ponto baixíssimo dentro deste primeiro ponto que nós fizemos, ok? E depois a parte mais difícil já fica terminada e nós vamos começar a trabalhar várias filas, conseguem ver aqui? Várias filas com pontos baixos e aqui já é muito mais fácil. Eu prometo que esta parte é que é mesmo a mais chata do trabalho. Pronto, depois vamos trabalhar várias filas com pontos baixos. Eu vou avançar então todos os furinhos que são necessários até dar a volta completa e já volto aqui para fazermos então as próximas carreiras. Bem, finalmente terminei de dar a volta completa ao fecho. Já posso respirar de alívio porque esta parte é tão difícil. Mas pronto, estão a ver aqui, eu terminei com um ponto baixíssimo
E agora sim, vamos começar a trabalhar estas primeiras carreiras de pontos baixos. Em cada um destes pontos que nós fizemos, vamos fazer um ponto baixo, incluindo estas 4 correntinhas que fizemos aqui. Como é que nós fazemos os pontos nestas? Basta colocarmos assim por baixo das correntes e fazermos 4 pontos baixos. Então, vamos lá. Agora já troquei para esta agulha e vou começar então a fazer esta já está feita, esta carreira. Vamos fazer 1, 2, 3 carreiras só com pontos baixos. Um ponto baixo em cada um destes pontos. Se quiserem que esta parte fique mais comprida, podem fazer mais. Isto é totalmente ao vosso gosto. Então, agora, aqui neste mesmo sítio, vou fazer um ponto baixo. E vocês agora podem começar já a colocar o marcador de ponto, assim aqui, para marcarem o início e o fim de cada carreira. E seguimos sempre para a nossa esquerda, com um ponto baixo em cada um destes sítios, destes pontos anteriores. Isto agora até parece mais fácil de fazer os pontos, depois de furar o fecho. Fica assim, continuamos sempre. Um ponto baixo em cada. Eu estou a utilizar a agulha de 2,5, mas se quiserem que os pontos fiquem mais largos e o porta-lápis até fique um pouquinho maior, podem usar de 3 milímetros. Eu normalmente, como tenho o ponto mais apertado, gosto de utilizar as agulhas de um tamanho mais baixo, principalmente de 2,5. É assim o meu tamanho preferido de agulha. Bem, estou quase aqui a chegar até ao final. Quero só mostrar-vos como é que faço aqui esta volta para passar para o outro lado do fecho. Isto ao início vai parecer um pouco estranho. Vocês vão ver que ele só vai começar a ganhar forma mais para a frente, quando começar a crescer para baixo. Se vocês virem que o vosso fecho está a encolher muito, é porque não seguiram aquelas indicações que eu disse no início, de fazerem vários pontos assim seguidinhos, é porque eles estão muito espaçados. Se isso estiver a acontecer, então convém desfazerem já nesta parte inicial do que estarem a seguir o trabalho todo e depois terem que desfazer mais tarde. Desfazem e fazem os pontos assim perto uns dos outros e deixam um pouco mais largo. Vocês conseguem ver que os pontos que eu fiz no fecho estão mais largos do que os pontos que aparecem em cima. É mesmo feito de propósito. Agora, neste sítio aqui, nós vamos passar a agulha por baixo das correntes. Fiz 2, 3, 4 e se quiserem até podem fazer mais um. E agora vamos seguir para aqui, para este lado. E vão dar a volta completa até ficar assim, até chegarem então ao outro lado aqui, onde nós iniciamos. E depois disso vão fazer então mais 2 carreiras só de ponto baixo. E eu depois venho aqui ensinar-vos então como é que se faz estas carreiras que têm o ponto bolha e também como é que se faz este desencontro, não é? Que vocês veem que eles estão a fazer assim uma diagonal. Pronto, eu venho-vos ensinar então qual é que é esta sequência. Para já continuem então estas 3 carreiras só com ponto baixo. Já terminei aqui as 4 carreiras.
Convém vocês, como eu já vos disse, irem esticando o trabalho. Podem também utilizar o vosso ferro para passar aqui por cima, para ele ir ficando assim mais lisinho. E agora vamos então começar a trabalhar esta parte que é um pouco também difícil, que são os pontos bolha. E nós, entre cada um destes pontos bolha, vamos deixar 3 pontos baixos de espaçamento. E é isso que eu vou começar agora a fazer. Por isso, iniciam a carreira com 3 pontos baixos, um aqui, outro no seguinte e mais um. Então, tenho 3 pontos baixos e agora nós vamos fazer o ponto bolha. O ponto bolha, nós vamos utilizar pontos altos incompletos dentro do mesmo ponto. Por isso, vocês começam por fazer uma laçada no ponto, na agulha, inserem neste sítio e puxam o fio, ficam com 3 argolas, vão buscar o fio novamente e passam por dentro das duas. Ok? O que é que vocês fariam para terminar este ponto alto? Normalmente era ir buscar outra vez o fio e passar por dentro das duas, mas nós vamos deixar sempre assim incompleto. E agora, neste mesmo sítio, vamos fazer outra vez isto. Laçada, colocamos no ponto e puxamos e depois passamos por dentro de 2 argolas. Ficamos com 3. Vamos repetir o processo até ficarmos com 6 argolas na agulha. Laçada, colocamos no ponto, puxamos o fio e passamos por dentro das 2 argolas. Fiquei com 4, vamos repetir. Laçada, colocamos no ponto, puxamos o fio e passa por dentro das duas. E agora é quando começa a ficar mais difícil, fica muito apertado. Laçada, colocamos no ponto, puxamos e vamos então passar por dentro de 2 argolas. Agora que temos 6 laçadas na agulha, vamos buscar o fio e passar por dentro das 6 de uma só vez. E isto é o ponto bolha. E agora fazemos 3 pontos baixos para conseguirmos passar para o próximo ponto bolha. 2 e 3. E o nosso ponto bolha, ele começa assim a meter-se para este lado, vamos empurrá-lo para o lado que nós queremos, que é para a parte de fora do porta-lápis. E temos aqui o primeiro ponto feito. Vocês podem adaptar o ponto se não quiserem que ele fique tão saliente e que seja mais fácil de ser trabalhado. Em vez de chegarem às 6 argolas, podem chegar só até às 5 ou até só às 4. Mas ele não vai ter este efeito tão saliente para a parte de fora do porta-lápis. Então, vamos agora fazer no próximo ponto mais um ponto bolha. Fazemos uma laçada, colocamos no ponto, puxamos e outra laçada por dentro das 2 argolas. Fazemos uma laçada, colocamos no mesmo ponto, puxamos o fio e por dentro das 2 argolas. Estamos com 3, uma laçada, inserimos no mesmo ponto, puxamos o fio, vamos buscar o fio e passa por dentro de 2. Neste momento temos 4, temos que repetir. Puxamos, passa dentro de 2. 1 e 2. Estamos aqui com 1, 2, 3, 4, 5. Ainda nos está a faltar mais um ponto. Laçada no mesmo sítio, puxamos o fio e dentro de 2. Agora que temos as 6 argolas, vamos, está aqui a fugir uma, vamos fazer uma laçada e passar por dentro destas 6 argolas. E temos mais um ponto bolha terminado. E agora fazemos então 3 pontos baixos.
1, 2 e 3. Podemos puxar já para fora se quiserem, se não, no final de fazerem todos os pontos bolha, vão por dentro do porta-lápis e começam assim a colocá-los para o lado de fora. Eu fiz agora só para vocês verem como é que ele fica. Bem, é só seguirem esta sequência sempre até darem a volta completa, 3 pontos baixos, 1 ponto bolha no ponto seguinte, 3 pontos baixos, 1 ponto bolha, até darem assim a volta completa e chegarem ao marcador. Não importa muito em qual ponto é que vão terminar, isto depois no final não se vai ver, que vai ficar na lateral. Por isso seguem sempre esta sequência, 3 pontos baixos, 1 ponto bolha, até darmos a volta toda. E eu depois venho explicar como é que é a carreira a seguir destas aqui, porque vai haver aqui uma carreira intermédia onde vamos fazer só pontos baixos. E é isso que eu já vos venho cá mostrar. Para já vou avançar com o trabalho e já venho cá mostrar então o final desta carreira. Então, eu já terminei esta carreira aqui. Está mais escura as duas câmaras porque estamos com muitos incêndios aqui no norte e de repente o céu ficou completamente amarelo com a cinza e a luz ficou assim, mas eu espero que vocês consigam ver na mesma o trabalho. Então, vou só puxar este aqui para fora. Muito bem, terminei então esta carreira e agora vamos fazer uma carreira intermédia só com pontos baixos. Eu vou aqui pegar no último ponto que eu fiz e vamos fazer só pontos baixos. Então, começamos com 3 pontos baixos, que era o que tínhamos feito anteriormente. E agora, este ponto pipoca, nós vamos fazer um ponto baixo. Apanhamos assim o ponto e fazemos só um. Por isso vai ser sempre 3 pontos baixos, 1 ponto no ponto pipoca. 3 pontos baixos, 1 ponto no ponto pipoca. Sempre assim. Então, 3 pontos baixos agora. 1, 2 e 3. E agora fazemos aqui um ponto baixo. Fazemos 3 pontos baixos. E um ponto baixo no ponto pipoca. Ok? Vocês vão seguir sempre esta sequência até darem a volta completa e depois vão repetir novamente uma carreira igual a esta, dos pontos pipoca, e depois uma carreira só de pontos baixos. Uma carreira de ponto pipoca, outra carreira de pontos baixos. Sempre assim até terem o comprimento que vocês querem. No meu caso, eu posso vos mostrar. Eu fiz, ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras de ponto pipoca. Se vocês quiserem que fique assim, desencontrado, basta vocês, na próxima carreira, em vez de fazerem o ponto pipoca no mesmo sítio do ponto baixo deste aqui, vocês vão fazer no meio dos 3 pontos baixos. Ok? Então, em vez de começarem esta carreira a fazer 3 pontos baixos, como era o habitual na primeira que vos mostrei, vocês vão começar a fazer, por exemplo, só 1 ou só 2, que é para haver este desencontro, e vão trocando sempre. Ok? Começam uma das carreiras, esta aqui começam com 3 pontos baixos, esta aqui começaram com 1, esta aqui vão começar novamente com 3 e esta com 1, para criarem sempre este desencontro entre eles. E não se esqueçam que entre cada uma destas carreiras do pipoca têm que fazer uma carreira só com pontos baixos. Fazem então isto tudo até chegarem até aqui e depois no final, e eu agora vou continuar neste projeto, vou deixar este aqui de lado, e depois no final podem fazer, se quiserem aumentar um pouco o tamanho, fazer também carreiras como fizeram aqui no início, com apenas pontos baixos. E assim ele já fica mais comprido
e é escusado perderem muito mais tempo a fazer o ponto pipoca, porque ele é bastante difícil de fazer. Quando tiverem então o comprimento correto que vocês querem, vão pegar na vossa agulha de tapeceiro, ou de tapeçaria, como quiserem chamar, vão finalizar aqui, certifiquem-se que terminam no centro, ok? Alinhado aqui com o fecho, terminam com um ponto baixíssimo, vão cortar o fio, este fio aqui, deixem bastante comprido para conseguirmos fechar agora na costura. Vão colocar, então, cortam, puxam este fio para fora e vão colocar este fio dentro da agulha. Eu acho que vou ter que ligar a luz, porque senão não vamos conseguir ver nada. Pelo menos uma. Ok. Está melhor. Ora, então, temos aqui a agulha. Vamos juntar os dois lados e passar assim, nestas alças que ficam para dentro. Puxam o fio todo para fora e vão passando sempre em cada uma destas alças. Puxamos. Assim. Vou andando sempre então para a vossa esquerda. Puxam. Ok, e isto vai fechar o fundo do nosso porta-lápis. Basta continuarem sempre assim, até chegarem ao final, até ficar totalmente fechado. E no final dão aqui só um nó e vão esconder o resto do fio por dentro dos pontos. Depois, para finalizar, vocês depois certifiquem-se que o vosso fecho funciona bem para fechar e para abrir. Neste caso até vou deixar aberto para vos mostrar aqui uma coisa. E se quiserem no final, podem ainda, com uma agulha de costura e uma linha daquelas mais fininhas, não é? Aquelas agulhas fininhas e uma linha fina, vão fazer aqui uma costura se quiserem manter isto mais seguro. Ou seja, vão prender este tecido que sobrou ao trabalho que nós fizemos, a estes pontos. E assim ele já não vai sair do sítio, que é o que acontece aqui, estão a ver? Eu ainda não fiz essa parte, mas este excesso colocamos para dentro e vamos depois cozer aqui. E ele assim já não sai mais do sítio. E pronto, é este o projeto. Basta agora vocês terminarem esta fila, cozerem sempre da forma que eu falei, terminar com um nó e finalizar então a costura aqui em cima. E para esta semana é isto. Agora, na próxima segunda-feira já vamos ter um novo projeto. É um projeto muito fofo. É um género de um saquinho que vocês podem utilizar para lembranças, para oferecerem só o saquinho em si, para guardar joias, por exemplo. É muito versátil e eu acho que vocês vão gostar muito. Portanto, vemo-nos então na segunda-feira. Já sabem que para a próxima aula vão precisar do fio trama rústica, que foi este que eu estive a utilizar agora, 504, o tamanho 504, e precisam então de uma agulha. Podem utilizar de 3 mm, 2,5, como quiserem. E vai ser apenas isso. Um beijinho e até segunda-feira!